Agora, essa questão do Abel a gente já falou tanto, né? Mas assim, o rubro-negro ele é tão otimista, que qualquer coisa vira motivo para ele se empolgar, né? E ontem eu achei muito curioso que assim, o título do Arsenal virou motivo para os caras também se empolgarem, né? Porque era o Arteta que já O trabalhou com o Arteta. Guardiola, então não é, Jean? Até isso assim virou motivo É, pro rubro-negro também assim ficar otimista. é que eu acho assim, eu acho compreensível, porque, bom, primeiro que o time é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, né? Então existe um clima de euforia no ar, né? Dentro do possível, apesar de tudo que a gente está vivendo. Depois é que as perspectivas são realmente muito boas, né? Porque você olha para o elenco do Flamengo e você vê um elenco muito, muito forte, mais forte do que o elenco com o qual o Jorge Jesus trabalhou, né? A verdade é essa. O Flamengo se reforçou demais para essa temporada. Você vê um técnico que a gente pode considerar ainda uma incógnita, a gente não sabe onde vai chegar, mas existem bons motivos para você acreditar, né? O fato do cara ser um Uhum. discípulo do Guardiola, né, de ter trabalhado com o melhor técnico do planeta durante tanto tempo, evidentemente é um motivo para gerar otimismo, para gerar expectativa. Então, eu acho que dá para entender toda essa euforia. Seria muito diferente, evidentemente, se fosse um técnico do futebol brasileiro, que eu não consigo ver um que pudesse gerar tanto otimismo, tanta perspectiva, né? Porque, assim, é um pouco o que o Abel falou, acho que escancara isso, Bruno. No fim, o Abel, você foi perfeito, assim, acho que existem ali argumentos irrefutáveis. Primeiro que, assim, os fatos do que ele ganhou ou não, tudo bem, são fatos. Os 4 jogadores que ele não teve, seria muito difícil para o Jorge Jesus fazer o que fez sem esses 4 jogadores. O problema é que tudo que o Abel fez antes da chegada deles não dava impressão nenhuma que, mesmo tendo os 4, ele ia colocar em prática as ideias que o Jorge Jesus colocou. Então, assim, se no Campeonato Carioca ele não testou o time apenas com um volante, né? Como a torcida queria, naquele momento saindo o Arão para que o Arrascaeta pudesse jogar com os outros, tal. A impressão que dá é que ele não ia buscar este caminho, né? E que ele talvez fosse jogar de maneira diferente se continuasse. Se ia ser campeão brasileiro, não, pode ser que fosse. Acho que tinha chance de ser campeão brasileiro com o Abel, sim. Né? Libertadores, não sei. Agora, ele mostrou na passagem dele, né, naquele ano, no ano passado, que ele ia jogar de um jeito diferente. Aquela semifinal de Taça Guanabara com o Fluminense, na boa, era inaceitável pela diferença das forças e tudo mais. Então, eu não consigo acreditar que o Abel, ainda que tivesse recebido os 4 jogadores depois, fosse ter um desempenho parecido com o que teve o Flamengo no ano passado. O que não quer dizer que não pudesse ganhar da mesma maneira. Agora, a empolgação também tem, né, Zé Elias? Porque o rubro-negro começou a sentir que talvez alguns rivais, nessa coisa da provocação também, da gozação, menosprezam o Domenech pelo fato dele ter sido auxiliar do Guardiola, né? Então, por isso que virou também essa empolgação e essa gozação do tipo, tá vendo aí? Ó, o auxiliar do Guardiola ganhou lá na Inglaterra, tal. Então, foi para esse lado. Para você é motivo para se empolgar? Não, eu acho que é motivo para criar uma expectativa, não para se empolgar, né? Uma Aham. expectativa porque você não sabe o que vai acontecer, até porque o Jorge Jesus nós só temos um. Eu não sei que eu saiba aí que tenha um gêmeos e que pense um gêmeo aí, um cara igual ao Jorge Jesus que pense da mesma forma. Eu acho que cada treinador tem o seu jeito, o seu estilo, né? Eu acho que ele é muito inteligente, ele vem de uma escola, são 11 anos ao lado do Pepe Guardiola, ou seja, ele não vai chegar no Flamengo logo de cara e vai mudar tudo. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Ele vai dar os seus toques, ele vai olhar, ele vai prestar atenção. Uma coisa é você assistir o jogo, outra coisa é você ter o dia a dia, e aí no dia a dia você tem a capacidade técnica, você consegue perceber onde você pode utilizar. Por exemplo, o Ilharão com o Abel era segundo volante, aquele volante de surpresa. Com o Jorge Jesus, não, opa, peraí, deixa eu ver aqui. Não, você vai jogar como primeiro volante para saída de bola. Então tem vários detalhes que o Domi, né, vai descobrir ao longo do dia a dia, que aí ele vai começar a colocar a sua impronta, a sua forma de pensar. Ele deu uma entrevista, sexta-feira mesmo nós estávamos falando isso no Futebol na Veia, né, ele deu uma entrevista em 2019, acho que foi logo quando ele assumiu
o New York City, acho que alguma coisa assim, eu não lembro, peço desculpas, mas ele fala, né, questionaram sobre 4-3-3, ele fala, não, o 4-3-3 pode jogar em qualquer lugar do mundo, como pode ser jogado também o 3-2-2-3, aí ele começou a falar uma série de variações, né, que pode ser utilizado de acordo com o adversário. Isso tudo eu acho que ele vai utilizar e vai ser positivo para o Flamengo. Para mim vai ser sensacional em termos de mudança de estilo de jogo. Por quê? Porque você viu os 2 jogos do Flamengo contra o Fluminense? Como foram os 2 jogos contra o Fluminense? Foram jogos difíceis. Não foram Por quê? legais, porque não. Não, porque o Odair Helma, ano passado, não perdeu para o Flamengo quando ele estava no Inter? Ele perdeu. Então ele enfrentou, ele já sabia, ele analisou, ele estudou e conseguiu, de uma certa forma, mesmo com um time cheio de limitações em relação ao Flamengo, conseguiu fazer jogo duro para o Flamengo. Então eu acho que isso seria o normal do Flamengo esse ano. Por quê? Porque ele é uma equipe estudada, ele é a equipe a ser batida. Então o time já entra mais motivado, o treinador já entra estudando um pouco mais o Flamengo. Então aquilo que era novidade para o Flamengo ano passado já não servia, talvez não serviria 100% esse ano. Com a entrada do Domi, talvez essa mudança possa ser muito positiva. Por quê? Porque os times vão observar o Flamengo, vai jogar dessa forma, vou me preparar para isso. Durante os 90 minutos, ele pode, eu acho que tem a capacidade pela escola de onde ele vem, de mudar a equipe, de passar para 3-5-2, para 3-4-3, 4-2-1-2, 4-2-2-1, sei lá. Tem uma série de formas que ele vai poder utilizar. Então, isso eu acho que essa mudança ela é positiva. Eu, particularmente, não acredito que ele vai ficar 100% com o estilo de jogo do Jorge Jesus. Alguma coisa ele vai mudar. E assim, né? Fica essa expectativa. O que ele tem do Guardiola? A gente ainda não sabe, porque a gente ainda não viu ele trabalhando aqui no Brasil, certo, Biratã? Mas assim, a primeira resposta que a gente teve já é de algo que o Guardiola faz. Se preocupar em se comunicar bem com a torcida que está o recebendo, certo? Então, assim, a gente viu, por exemplo, daquela história do Guardiola quando foi para o Bayern, de já chegar assim falando alemão. Claro que falar espanhol do espanhol para o português é mais simples, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente nota essa preocupação dele em estar inserido na cultura local. E isso é uma coisa importante. E, de certa forma, o Jesus fez isso quando chegou, lembra? Que ele fazia questão de ficar exaltando o futebol brasileiro, como ele se sentia bem. Teve aquele jogo contra o Ceará em Fortaleza, que o Castelão ficou lotado, o Flamengo jogou bem, teve o golaço. Sim, mas tem técnico que nossa, que espetáculo! E nisso... Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de um técnico que é espetacular, mas não se importa. O Sampaoli. Ele não tem essa preocupação. Certo? Não estou falando que está certo ou está errado. Estou falando que é uma maneira do cara trabalhar, né? De característica da pessoa. Sim, e acho que fazendo isso, ainda mais para uma torcida tão calorosa como a torcida do Flamengo, né? Que gosta disso, né? E ela gosta de se sentir acariciada, isso faz diferença. Isso ajuda, pelo menos para aquela impressão inicial. Claro que se ele só faz besteira lá, no final das contas não vai ajudar, mas não vai mudar muito. Mas para essa impressão inicial, para começar bem o relacionamento, acho que isso é legal. E ele teve essa noção, essa inteligência de fazer isso. E agora, quando tiver a apresentação, com a entrevista, acho que a gente vai ter até exemplos mais claros disso. Acho que ele vai, nesses primeiros dias, até fazer até mais manifestações do que isso que a gente já viu. E isso é legal. Sobre a questão do Abel, o Abel tá ignorando, assim, ele tá pegando muito só cumprindo o objetivo, né? Passei de fase na Libertadores, ganhei a Florida Cup, ganhei o Campeonato Carioca. Ele tá esquecendo como fez isso, né? Na Libertadores. Foi naquele sufoco, tendo que empatar contra o Peñarol em Montevidéu, não podia perder o jogo. O Flamengo até joga bem, até não mereceu perder aquele jogo. Mas ficou ali, foi um empate que, se toma um gol no final, dá ruim pro Flamengo. O Flamengo era eliminado ali. O Campeonato Carioca foi muito mais trabalhoso do que deveria, muito mais trabalhoso do que foi o Campeonato Carioca deste ano, né, em que o Flamengo, no final das contas, só perdeu um jogo quando usou o time sub-20, né, logo no começo do ano. E isso o Abel está ignorando. O Abel está ignorando que ele estava muitos pontos atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, estava atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. E daí, assim, ele também está ignorando que, tudo bem, ele recebeu um monte de... O Jesus recebeu um monte de jogador. O Jesus perdeu o Coelhar, por exemplo. E o Abel usava muito o Coelhar, era um jogador super importante no esquema dele. Era um dos ídolos da torcida do Flamengo. O Jorge Jesus perdeu o Coelhar e não fez a menor diferença. O Arão hoje é mais ídolo do que era o Coelhar na época. O Abel tá ignorando.
o Abel mas está assim, ignorando gente, que ele também... Ele ia tirar o pé do brasileiro, na hora errada. É, E, aliás, foi o que também provocou a queda dele. Ele pensou em tirar o pé do brasileiro. Olha, sim. é indefensável. Dentro desses argumentos é indefensável, né, gente? Valorizar a Então, Florida Cup e mas, pensar em tirar o pé do brasileiro já dá uma ideia do que E foi tem ano uma, mas passado. assim, gente, a hein, gente e precisa tem uma, continuar hein, Bruno? cobrando isso do Abel? Já não foi. O E Jesus tem, já saiu, Abel. O Jesus já chegou, já ganhou tudo que tinha que ganhar, já foi embora também, já tá chegando outro. A gente vai ficar eternamente perguntando pro Abel Braga da culpa, se teve, se não teve. E o Abel vai carregar isso para a vida inteira, também não chega? Mas é ele que dá munição. Ele precisa, na medida em que ele vem a público falar essas coisas, é nosso dever vir a público também falar que não é nada disso, do nosso ponto Ah, de mas vista. perguntam para ele. É só um A retorno gente do já... que ele está falando. Mas é que a gente Então, pergunta, mas a gente pergunta isso para ele. mas a A resposta gente já dele está sabe qual fora vai da ser a realidade, resposta Bruno. dele. Não, eu Então, mas É concordo. uma ele pode resposta fora da responder. realidade. Ele pode responder e falar assim: não, tudo bem, foi um trabalho que não deu certo. Eu acho que minha carreira é enorme, eu já fui campeão mundial com o Inter, já Então, conquistou várias coisas. Ele conquistou várias coisas, ele tem uma carreira brilhante. Ele falou: já treinei na Europa, já treinou no Olympique de Marselha, tudo. Pode falar tudo isso, falar, mas de fato no Flamengo acabou não dando certo. Foi um trabalho que. Então, Tudo mas bem, a conseguiu um gente já negócio, sabe que ele não paciência, é a pensa vida. assim. Se amanhã a gente Mas, perguntar e se daqui 10 anos a gente perguntar, o Abel vai responder a mesma coisa e a gente vai falar mal dele do mesmo jeito. mas mas aí talvez depende chegasse o do próximo momento, trabalho tenha dele. chegado o momento, talvez tenha Fala, chegado o fala, momento Jean. dele falar, eu não quero mais falar do Flamengo, o Flamengo é um capítulo fechado, acho que tudo que eu acho e que eu acredito sobre o que teria sido ou não o meu trabalho no Flamengo já foi dito, já repeti várias vezes, porque de fato ele já repetiu várias vezes, a passagem do técnico que o sucedeu também já acabou, né? Então acho que assim, as comparações elas terminaram e terminam por aí, agora não faz mais sentido ficar também comparando o que ele faria, né, no lugar do Domenech Torrent, não me parece que vai fazer sentido nenhum. Então, acho que talvez realmente, mesmo que seja perguntado a respeito, eu fosse ele, nesse momento, já tendo deixado claro também qual é a ideia que ele tem, falar, cara, assim, eu já falei, todo mundo já sabe, quem concorda, concorda, quem discorda, discorda, e bola para frente, né? Porque realmente eu não consigo ver benefício algum para ele nessas comparações. Seja porque qualquer comparação pura e simples não vai ser legal, seja porque as respostas dele, como a gente está dizendo, de alguma maneira levam ou incitam a críticas em relação a ele. Fala, Zé Elias. Não, eu ia falar antes do Jean, que dentro daquilo que o Bira falou, é que tem um lado do problema que quando ele estava no Flamengo, né, primeiro um estilo de jogo que não agradava, né? Por mais que ele tenha conquistado as coisas, né, a classificação, o Campeonato Carioca, era um estilo de jogo que não agradava. E quando surgiram as críticas, ficou muito um clima nós, jogadores e treinador, contra vocês, torcedores e dirigentes e imprensa. Não sei se vocês lembram do último jogo do Maracanã, que o Flamengo ganhou e ele entrou, tirou os jogadores saindo xingando, né? Então, soma-se a isso a questão das declarações, olha, o estádio mais bonito que eu vi é o Inter, perder faz parte. Eu acho que Então. isso gerou um desgaste muito grande para o Abel, que eu acho que isso daí pesou mais do que propriamente aquilo que estava acontecendo no campo, né? Porque primeiro era normal uma cobrança de um time mais ofensivo pelos jogadores que tinha, e aí cai na questão da escolha do treinador, os estilos de jogo e a forma de se trabalhar. Isso, ponto. Isso aí a gente pode dizer, Abel e Jorge Jesus, a comparação ela vai ser inevitável para sempre. Mas acho que o que pesou muito, essas imagens aí, acho que foi a do último jogo, que os jogadores saem, não quiseram nem comemorar, vamos embora, os caras saem gritando, xingando a torcida, que a impressão que dava é que era o Flamengo contra a torcida do Flamengo. E isso gerou um desgaste muito grande. Eu acho que isso aí pesou um pouco mais para o Abel, para a sua demissão. Os resultados em si, eu acho que já, como o Bira falou, né? Conquistou, mas a forma como conquistou não estava agradando. Exato. Deixa eu ver se tem mensagens aqui para a gente. O Marcos está conosco aqui.
O El Chavo Deloche, olha só, professor, quem está assistindo a gente aqui também, hein? El Chavo Deloche está assistindo a gente. Ô, Bruno, os meus amigos estão assistindo também, estão mandando foto aqui, estão no churrasco. É o meu amigo Mauro e o Eclipse, estão lá no churrasco, estão tomando comendo uns tira-gosto lá na casa deles e nos assistindo, nos prestigiando. 1,5 metro de distância, tá, pessoal? 1,5 metro de distância e de máscara, por favor, esse churrasco aí, certo, Zé Elias? Eu acho que nessas alturas, conhecendo o Eclipse, ninguém não tá mais de churrasco, não tá mais com máscara, não tá com mais nada. Viu? Não, mas ele tá no cantinho dormindo. Pessoal. Não, agora ele tá no cantinho dormindo, porque já tomou algumas coisinhas aí, então tá relaxando agora, final de churrasco. Tem uma, Zé Elias, você que gosta